E eu quero hoje, de uma certa forma, continuar a ministrar sobre o que nós temos visto nos últimos meses. Hoje não é o mesmo tema, mas de uma certa forma é uma continuação daquilo que nós estamos vendo, porque eu creio, queridos, que Deus tem nos preparado para aquilo que Ele quer realizar no futuro. Eu não sei como você tem absorvido as mensagens dos últimos meses, ou, como eu falei, nós estamos hoje é praticamente o último domingo do primeiro semestre. Nós estamos concluindo um semestre, 6 meses, que Deus vem ministrando muitas coisas ao nosso coração. Eu não sei como você tem absorvido estas mensagens, como você tem absorvido o que você tem ouvido aqui aos domingos, se você tem absorvido apenas para o dia de hoje, ou para o dia que você ouve aquela mensagem, ou se você tem absorvido como uma construção daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Porque, queridos, quando eu olho para trás e eu vejo o que Deus já falou conosco, o que Deus já ministrou nos nossos corações nesses últimos 6 meses, eu creio, eu começo a ver, eu falo, Deus, a situação tem sido tão difícil, tantas coisas têm surgido, mas quando eu olho para aquilo que Deus está falando, para aquilo que Deus está ministrando, eu falo, Deus, vale a pena, porque eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas. Eu creio que grandes coisas vão acontecer. Eu creio que o Senhor quer realizar algo que nós não podemos. Muitas vezes, eu acredito até que Deus trabalha conosco dessa forma. Ele fala sobre um fim, mas Ele não fala como você vai chegar lá, porque senão você pode desanimar no meio do caminho. E na medida que você vai caminhando na direção daquilo que Deus tem, Deus vai te animando, Deus vai te sustentando, Deus vai te fortalecendo para você passar por esse caminho. Sabe, queridos, e eu acredito que Deus tem construído algo em nós. E o que eu quero começar a compartilhar hoje, vou falar um pouco hoje, um pouco na próxima semana, são essas 2 semanas que nós vamos trabalhar este mesmo tema. Eu creio que, de uma certa forma, é fundamental para que eu e você possamos manter a nossa vida no lugar correto, no lugar certo, no propósito certo. Eu creio que é fundamental para nos levar ao lugar certo, para poder suportar aquilo que Deus quer fazer. Quando nós olhamos para a vida dos grandes homens de Deus, quando você olha para a vida de Moisés, um grande libertador de Israel, para enfrentar Faraó, Moisés precisou ser preparado por Deus. Ele precisou ser forjado por Deus. Ele precisou ter uma experiência. Josué, quando Deus o chamou, ele não sabia ainda o que seria do seu ministério, apenas que ele iria conquistar a terra. Mas Deus teve que prepará-lo, Deus teve que moldá-lo para que ele suportasse o peso, para que ele suportasse aquilo que iria acontecer através da vida dele. E eu creio, queridos, que conosco é a mesma coisa. Eu e você estamos sendo moldados por Deus, eu e você estamos sendo preparados por Deus para aquilo que Ele quer derramar sobre as nossas vidas. E o que eu quero compartilhar hoje tem a ver com isso. Eu estou falando das disciplinas espirituais, das disciplinas que Deus deixa para nós, para que eu e você sejamos preparados, para que eu e você sejamos forjados nele, para que nós possamos estar preparados para suportar aquilo que Deus vai fazer. Por exemplo, se Deus enviar pessoas para serem curadas neste lugar, você estaria preparado, você teria a fé o suficiente para orar por alguém e essa pessoa ser curada? Você estaria preparado para que, se chegasse algum cadeirante aqui, você tiver fé no teu coração, para que ele pudesse ir embora sem as cadeiras, ir embora andando? Você estaria preparado para aquilo que Deus quer fazer, para o sobrenatural?
Se Deus derramar bênçãos sem medidas, finanças sobre a sua vida, você estaria preparado para ser um bom mordomo, para ser alguém que administrasse corretamente aquilo que Deus estaria colocando em suas mãos? Então eu acredito que as disciplinas espirituais, Deus nos deixou para que pudesse nos preparar, para que pudesse forjar o nosso caráter, para que pudesse nos auxiliar, para estarmos de uma certa forma preparados, né, para suportar aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer realizar. As disciplinas espirituais é muito mais do que apenas falar com Deus, mas é um aprofundamento da nossa vida com Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho, nós não vamos explanar tanto o que é cada disciplina espiritual, eu quero explanar a importância das disciplinas espirituais. Quando estou falando de disciplinas espirituais, eu estou falando do jejum, da oração, da meditação, da solitude, da simplicidade, do contentamento, da vida em comunidade. São essas disciplinas que a gente vai explanar um pouquinho mais sobre elas na próxima semana. Mas hoje eu quero falar sobre a importância de nós vivermos, de nós caminharmos com as disciplinas espirituais na nossa vida. A importância do jejum, a importância da oração, a importância da meditação, a importância da solitude, a importância da vida em comunidade, a importância da simplicidade, do contentamento com aquilo que Deus coloca nas nossas vidas. Então eu quero aprofundar um pouquinho nesse sentido, e a semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas disciplinas espirituais. Mas, queridos, hoje nós estamos cercados por algo muito ruim nessa era, nessa geração nós estamos vivendo. Nós estamos cercados pela superficialidade. Talvez nós estamos vivendo na era mais superficial até o momento. Você já parou para pensar que nós estamos num tempo onde se tem mais informações, nós estamos na geração que se tem mais informações, mas tem menos sabedoria? Através da tecnologia, todos nós temos acesso a muitas informações. É a geração que mais informação tem na palma das mãos. Porém, nós estamos diante da geração que menos tem sabedoria para usar, para saber sobre essas informações, por causa da superficialidade. Por exemplo, a internet, hoje você encontra de tudo, você tem o Google lá. Tudo o que você quer saber, se você vai fazer um trabalho da escola, um trabalho escolar, você vai para o Google. Você não procura os livros como talvez antigamente. Na minha época, fazer os trabalhos escolares, tinha que ir na biblioteca da escola para procurar, apesar de já ter internet, ok? Mas eu tinha que ir era obrigatório ir na biblioteca para ler sobre o assunto, ler no livro o que aquele livro falava sobre o assunto. Se fosse para ver história, geografia, enfim, tinha o livro. Hoje, se você vai auxiliar o seu filho, você nem tem paciência muitas vezes para ler ali o material. Você já vai no Google para poder pesquisar sobre aquele assunto. Hoje todo mundo virou médico. Não precisa mais estudar medicina. Todo mundo virou médico. Você está com uma dorzinha em algum lugar. Você já vai ali para o Google e você já olha, dor na barriga. Aí você já vai pesquisar. E em 10 minutos ali, você já sai falando para as pessoas, não, olha, eu descobri a dor na barriga que eu tenho, é isso, eu preciso tomar esse remédio, né, e tal, mas você foi no médico? Não, eu consultei no Google, está tudo certo. Né, você já sai dando o seu diagnóstico e a receita também, né? Você só não consegue comprar porque você não tem a CRM de médico ali, mas você já sai dando a receita. E queridos, o que eu quero trazer aqui, que o problema disso não é a tecnologia. O problema não é você ter acesso às informações. Mas o problema é que essa tecnologia também traz a superficialidade.
Quando você olha para as redes sociais, que você vê lá um Facebook, um Instagram, você vê lá o perfil da pessoa, ali você até imagina, infelizmente muitos olham, seguem pessoas e falam, nossa, como a vida dessa pessoa é perfeita. Porque ali você consegue mascarar, você consegue deixar algo superficial do que você está vivendo. Você, ali nas mídias sociais, você posta aquilo que você está fazendo de feliz. A única coisa triste que você posta ali é quando alguém morre. Luto. Né? E ainda deixa os outros curiosos, porque nem coloca lá quem foi e o que é, né? Aí a galera fica lá procurando as mensagens. Quem foi? Do que aconteceu? Né? Mas fica ali. Até isso é superficial, dizer que está em luto. Luto por um amigo, luto por e tal. Mas o que eu quero trazer com isso é que nós estamos vivendo num período em que não há mais um aprofundamento das questões. Não há mais um aprofundamento. Você acha que porque tem lá o Google, você já sabe de tudo. Não é a sua área, não é a sua especialização. Não, mas eu sei. Mas o que você sabe é algo superficial. Você ouve uma notícia e se preparem, porque nós estamos diante de uma eleição onde isso vai acontecer de uma maneira absurda. Você acha que 30 segundos, 1 minuto e 15 ali do Instagram, de um feed do Instagram, é o suficiente para trazer uma notícia completa de algo. E muitas pessoas acabam caindo. Porque falar, você leu o jornal, você foi se aprofundar. Não, eu vi ali, uma mensagem do WhatsApp que chegou. Ó, o negócio ali do Instagram que apareceu. Porque não tem mais um aprofundamento. Você não vai a fundo. Você não sabe mais de uma maneira profunda. Por que nós estamos vivendo hoje em um dos maiores tempos de polarização? Se nós olharmos para essa questão política, mas não estou falando só de política, estou falando em todos os sentidos. Hoje é uma polarização onde não se tem mais tolerância, onde não se tem um respeito mais, onde se a pessoa não pensa como você já parte para a ignorância, as pessoas já partem para a ignorância, não tem mais aquele diálogo, não tem mais aquela conversa, não tem mais aquele respeito. Por quê? Por causa da superficialidade, por falta de algo profundo sobre do conhecimento. Não tem mais aquela profundidade. E a questão, queridos, é que toda essa superficialidade, em todas as áreas e contextos, tem afetado os relacionamentos. Seja relacionamentos entre amigos, porque a gente está na época onde se tem o maior, né? Porque agora é seguir ou deixar de seguir. E por causa de um posicionamento, seja ele cristão ou seja político, você perde seguidores ou você perde até amigos. Se você se posicionar aonde você está, de uma certa forma, e você dizer, não, eu sou contra o aborto, eu sou contra a ideologia de gênero, você pode ter certeza que vai ter pessoas que vai deixar de caminhar ao teu lado. Por quê? Porque esse nível de superficialidade de todas as informações se adentrou para os relacionamentos. E essa superficialidade nos relacionamentos foi transferida para o relacionamento com Deus. Então hoje nós estamos vivendo num tempo onde nós temos um número muito grande de cristãos na nossa nação, um número muito grande de evangélicos na nossa nação, mas nós não temos uma nação transformada, porque nós não temos relacionamentos profundos com Deus. Temos apenas relacionamentos superficiais, aonde eu vou na igreja todo domingo porque eu quero receber uma palavra para aliviar a minha consciência do pecado, mas na segunda-feira eu não vivo como a palavra pede para eu viver. Eu não faço como a palavra me ensina a fazer, porque eu só estou buscando algo superficial para aliviar a minha mente em relação ao pecado.
Então, essa superficialidade de conhecimento, essa superficialidade nos relacionamentos, estão afetando a vida com Deus, que estão levando também as pessoas a viverem uma vida na superficialidade com Deus. E aí, quando a gente olha para isso, queridos, a gente vê, é algo muito sério, onde eu e você precisamos pensar. Você quer ver uma cidade transformada? Você quer ver uma nação transformada? Você quer ver a sua casa transformada? A sua família sendo alcançada pelo Evangelho? A profundidade do relacionamento com Deus precisa começar com você. Nós precisamos encarar isso de uma maneira mais séria. Nós precisamos encarar o nosso relacionamento com Deus de uma forma mais séria. O problema é que muitas vezes a gente acaba não dando importância para o relacionamento com Deus e achamos que o que conhecemos é o suficiente para caminhar com Deus. E queridos, eu acredito que Deus tem deixado as disciplinas espirituais, porque as disciplinas espirituais, ela nos convoca a sair da superficialidade e nos leva a morar nas profundezas de Deus. As disciplinas espirituais, ela nos tira da superficialidade, ela nos tira de algo superficial e ela nos leva para conhecer as profundezas de Deus. O problema é que muitas vezes a gente tem dificuldade com as disciplinas espirituais, porque as disciplinas espirituais, elas vão nos levar para a profundeza de Deus, e quando nós olhamos para a profundeza de Deus, nós estamos olhando a vontade de Deus. E muitas vezes nós temos dificuldade para ir para as profundezas, para a vontade de Deus, porque nós não queremos abrir mão das nossas vontades. Nós queremos que a nossa vontade, eu ministrei há 3 semanas atrás sobre isso, nós queremos que a nossa vontade prevaleça. E é por isso que muitas vezes nós não levamos a sério a questão das disciplinas espirituais. Porque no fundo, nós não queremos saber a vontade de Deus, nós queremos viver a nossa vontade. Mas eu creio que o Senhor nesta noite quer nos impulsionar a ter uma vida, a caminhar nos trilhos das disciplinas espirituais, a caminhar tendo o entendimento do jejum, da oração, da solitude, da meditação, de não ser apenas algo superficial, não ser apenas algo religioso, mas entender que isso é relacionamento com Deus, que faz parte de conhecer a vontade de Deus. Eu quero ler com você 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, preste atenção, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a devoção a Deus. E a devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Versículo 8. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, aqui Pedro, o apóstolo Pedro, ele está falando da importância de nós sermos devotos a Deus.
de nós termos uma vida que adore ao Senhor. Mas Pedro está falando de uma maneira prática de como isso acontecer, de como isso deve acontecer. E olha o que é interessante, Deus nos concede tudo o que precisamos para uma vida de adoração a Ele. Ou seja, você quer adorar a Deus, você precisa de Deus. Você precisa daquilo que Deus está fornecendo. Porque somente Deus é a fonte. Somente Ele pode nos fazer conectar a Ele mesmo. Não tem outra forma. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, ir até Deus é somente o próprio Deus, Jesus, que nos dá acesso a Ele. Então, somente vivendo por Jesus, né, vivendo em Deus, que nós podemos adorar a Deus. Não tem outro caminho, não tem outra forma. Então, tendo esse entendimento, somente Deus também pode produzir em nós o que nós precisamos. Somente Deus pode produzir no nosso caráter a mudança que nós precisamos. Somente Deus pode nos mudar de dentro para fora. Somente Deus pode fazer algo. A mudança do nosso caráter, ela não acontece se nós não buscarmos a Deus. A mudança do nosso caráter não acontece. Porque o nosso caráter, ele não é transformado pela nossa própria força de vontade. As nossas atitudes não mudam por causa da nossa força de vontade. As nossas atitudes mudam por causa do que Cristo faz no nosso interior. Porque somente Ele pode fazer algo em nós. Pois somente, se a gente achar que a gente não precisa de Jesus, que a gente não precisa se aprofundar em Deus, que somente uma vida superficial nos leva a ter uma transformação na nossa vida, não faz sentido caminhar com Jesus. Não faz sentido vir à igreja. Não faz sentido dizer que é um cristão. Porque, queridos, se nós somos cristãos, cristãos é pequenos cristos. Então, se nós somos cristãos, é porque nós estamos seguindo a Cristo. Se estamos seguindo a Cristo, nós estamos querendo nos parecer com Ele. E para se parecer com Ele, a nossa carne precisa ser a nossa carne precisa ser mortificada. E quando a nossa carne é mortificada, Cristo nos transforma para viver como Ele vive. Então, o que nós precisamos entender é que sem andar com Cristo, o nosso interior não é transformado. Não é na nossa força, não é pelo nosso esforço. É por causa dele. Agora, essa mudança no nosso interior, somente Deus pode produzir. Nós não somos capazes de produzir essa mudança no nosso interior. Essa mudança de caráter, essa mudança de atitude, nós não podemos gerar ela, somente Deus. Olha o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça. Olha que interessante. Paulo está falando de que aqueles que estão em Cristo, eles recebem, ou por causa do sacrifício de Cristo, eles recebem uma provisão da graça e da dádiva da justiça. A graça nós entendemos que não é o merecimento, a graça
sem merecermos, Cristo morreu por nós para nos salvar. Mas o que é interessante aqui é que Paulo não está falando só da salvação, ele está falando das dádivas de justiça. E essa justiça que Paulo está falando não é uma justiça, como nós vemos por aí, aquela que julga as causas, não. A justiça está falando de uma vida parecida com Deus. Ou seja, ser alguém bom, ser alguém que vive no amor, ser alguém que faça boas ações, enfim, que alguém que vive, que tenha os frutos do Espírito, só é possível mediante a dádiva da justiça que nós temos em Deus. O que eu quero trazer com isso? Queridos, o que eu quero trazer aqui sobre essa dádiva de justiça é que a mudança do nosso caráter não acontece por causa da nossa força de vontade, e não acontece por causa dos nossos méritos. A justiça de Deus, ela é inalcançável pelo nosso esforço humano. Ou seja, nós não conseguimos produzir mudanças em nós mesmos. Nós não conseguimos produzir a justiça de Deus no nosso coração. Nós não conseguimos alcançar a justiça de Deus, porque assim como a graça foi derramada sobre nós, a dádiva da justiça também foi derramada sobre nós. Mas precisamos ter o cuidado. Não cometa um engano de acreditar, então, nas besteiras de que, se então eu não posso produzir nenhuma mudança, se eu não sou capaz de fazer nada que possa me transformar, então eu não preciso buscar a Deus. Não tem nada que eu possa fazer. O que nós precisamos entender, queridos, não é nos desanimar porque pelo nosso esforço nós não conseguimos. Mas nós precisamos acreditar que tem um caminho, que se nós trilharmos por ele, eu e você podemos alcançar a graça e a justiça de Deus nas nossas vidas. Há um caminho que nós precisamos trilhar. Há um caminho. E na verdade o que precisamos entender que não é a nossa força de vontade que nos muda, mas sim o anseio pela presença de Deus. Não é a sua força de vontade que vai gerar mudança no teu coração, mas é o seu anseio pela presença de Deus. É o seu desejo por viver parecido com Deus, com Cristo. É o seu anseio pela presença de Deus. O Salmo 42 diz: como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Queridos, o que produz a mudança no nosso caráter, no nosso coração, é a sede que eu e você temos por Deus. É a sede que nós temos pela presença de Deus. Paulo nos diz que a graça e a dádiva vêm de Deus. O que precisamos também entender é que a graça não é o oposto de esforço. A graça, ela é o oposto de mérito. Ou seja, você não merecia a salvação. Mas mesmo assim, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único filho para morrer por você, para te dar a salvação, para te entregar a salvação. Só que, entenda o que eu vou dizer, receber a salvação, você recebe a graça, você não precisa fazer nada por ela. Agora, caminhar nela exige um esforço da nossa parte. Eu vi uma frase no livro que diz assim: a graça é gratuita, mas ela não é barata. A graça é gratuita, para mim e para você,
Nós podemos alcançar ela gratuitamente, mas ela não é barata, não é de qualquer jeito. Não é, tudo é assim porque Deus me perdoa. Nós podemos pecar porque depois é só pedir perdão para o Senhor e está tudo certo. Não. A graça, nós recebemos ela gratuitamente. Mas, queridos, nós precisamos nos esforçar para caminhar nela. Nós precisamos nos esforçar, e Pedro está falando sobre isso no texto que nós lemos. De 2 Pedro capítulo 1, versículo 5, ele diz, olha, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. E o versículo 8, ele diz, quanto mais vocês crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro está falando o quê? Que olha, a salvação ela é de graça. A salvação você não precisa pagar nada por ela. Mas caminhar nela, se manter nela, precisa de um esforço. Você precisa se esforçar ao máximo para corresponder à promessa de Deus. Você precisa se esforçar ao máximo para viver a eternidade ao lado de Cristo. Porque se você não se esforçar, você pode abandonar Jesus no meio do caminho. E em vez de você ir pegar a escada rolante para cima, você pega o tobogã para baixo. Por quê, queridos? Porque se parecer com Cristo precisa de um esforço da nossa parte. Precisa de um esforço, precisa de uma disciplina. Precisa do nosso querer. Não é a nossa força de vontade que nos muda, mas é o nosso esforço em querer mudar. É o nosso esforço em se manter na presença de Deus. Por que um esforço? Porque a nossa natureza pecaminosa, a nossa vontade, ela sempre vai tentar nos tirar da vontade de Deus. A nossa vontade, a nossa natureza, ela tem um imã muito forte para o pecado. Então, quando você tem algo muito forte te puxando, você precisa se esforçar ao máximo para não ser levado por aquilo. E se você quer ir em direção ao conhecimento completo do Senhor, você precisa se esforçar ao máximo, porque a sua natureza pecaminosa vai querer te levar para trás. A sua natureza pecaminosa, ela quer tirar aquilo que você já recebeu. Mas Deus quer que você o conheça por completo. Então é necessário um esforço. E Pedro continua falando, quanto mais você se esforça, quanto mais você cresce, mais produtivo e útil você será. Ou seja, caminhar nas disciplinas espirituais, queridos, nos leva a um conhecimento completo do nosso Senhor Jesus. Tudo o que nós precisamos saber de Jesus, Ele já deixou escrito na palavra de Deus. Agora, a diferença é, se você quer ler a palavra de Deus apenas como um livro histórico, ou se você quer ler a palavra de Deus como um livro vivo e verdadeiro para a sua vida. E isso depende de como você vai caminhar nos trilhos das disciplinas espirituais. Qual é o seu coração? Eu quero falar sobre 3 paradigmas que nós precisamos quebrar em relação às disciplinas espirituais, em relação a ter uma vida mais profunda com Deus. O primeiro paradigma que nós precisamos quebrar é que muitas vezes a gente acha que a gente precisa ser estudiosos da palavra, que Deus exige algo que nós não conseguimos praticar, que nós precisamos ser teólogos para conhecer sobre a Bíblia. Para mim poder me aprofundar em Deus, eu preciso fazer um curso de teologia. Eu preciso estudar mais a Bíblia. Porque eu não sei nada. Nós precisamos quebrar, queridos, esse paradigma. Porque
O que nós precisamos entender é que o desejo de Deus é que as disciplinas espirituais sejam praticadas por pessoas comuns como eu e você. As disciplinas espirituais, o desejo de Deus é que sejam praticadas por pessoas que tenham, como nós, que temos uma vida social, que temos família, trabalho, que temos diversas ações. Então o primeiro paradigma que nós temos que quebrar é este, de que achar que não, eu preciso ser um estudioso, eu preciso ser um líder, eu preciso ser um pastor para caminhar nas disciplinas espirituais. Não! As disciplinas espirituais foi deixada por Jesus para os seus discípulos, pessoas comuns que desejam conhecer mais sobre Ele. Eu vou falar um pouco sobre o jejum a semana que vem. Mas por muito tempo houve-se um entendimento em que o jejum devia ser feito para gerar uma troca com Deus. Falar, Deus, olha, eu vou jejuar porque eu quero que o Senhor libere aquela situação. Eu vou jejuar porque eu quero que a pessoa seja curada. Eu vou jejuar por causa disso ou por causa daquilo. E por muito tempo, a igreja cristã levou o jejum dessa maneira. Mas o jejum, o objetivo do jejum, não é para que algo aconteça. Mas o objetivo do jejum é para que você, como discípulo, tenha a sua carne mortificada. Para que você esteja sensível à voz do Espírito Santo. E você caminhe naquilo que Ele está dizendo. O que acontece depois só é uma consequência da sua obediência ao Espírito Santo, naquilo que Ele está falando com você, diante do seu período de jejum. Durante o seu período de desintoxicação, onde você está abrindo mão da sua vontade de comer aquele arroz e feijão, na hora do almoço, que você está com fome, para falar, Senhor, eu abro mão desse arroz e feijão, eu abro mão dessa carne, eu abro mão desta refeição, porque o Senhor é mais importante para mim. Porque o Senhor é mais importante e eu anseio pela volta do noivo. Esse é o jejum. E fazer um jejum dessa maneira não é só o pastor, não é só um teólogo, mas é para pessoas comuns, é para pessoas normais, é para todos nós que estamos aqui. E sabe o que é o mais interessante? É que as disciplinas espirituais, elas são, como que eu posso dizer? Elas são, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Elas são melhor praticadas, né? A prática das disciplinas espirituais, ela se torna melhor quando praticamos ela no meio dos relacionamentos, no meio da comunidade, no meio do relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos de célula, irmãos da igreja. Por quê, queridos? Porque tudo que Deus deixa para nós, Ele não deixa para que você faça algo isolado, mas Ele nos deixa para que nós vivamos em comunidade, em algo em comum. O que é uma comunidade? Uma comunidade são pessoas que se reúnem com o mesmo objetivo. Então, Deus deixa as melhores práticas de um jejum é quando acontece em comunidade. Ou vai dizer que não é difícil você ir para ser convidado, você está, vamos supor, você está na célula, tem a confraternização de célula, e só você está de jejum, o restante da célula não está, e você está ali na confraternização, tem que falar, não quero comer, não, hoje não posso, estou de jejum. Quando é melhor praticado? Quando toda a comunidade faz. Porque um vai fortalecer o outro. Nós não vamos fazer churrasco hoje, porque todo mundo estamos em jejum. A gente vai se unir em oração.
E aí aquela prática vai sendo desenvolvida de uma melhor forma. Então precisamos quebrar, esse é o primeiro paradigma. Então assim, as disciplinas espirituais, elas se completam no meio dos relacionamentos. Estou falando do exemplo do jejum, mas também tem sobre a simplicidade, sobre a oração, sobre a meditação. Elas se completam. De você ter o conhecimento, de você conversar sobre aquilo que Deus está te edificando. Você já experimentou parar de fofocar, parar de falar da vida alheia dos outros, para falar o que Cristo está te edificando através do seu devocional? Experimenta fazer isso, você vai ver como a sua vida vai progredir muito mais. Ao invés de você falar do resumo daquela novela, daquela série, daquele filme, ou do futebol, não que você não vá conversar essas coisas, entendam, gente. Não é que você não vá conversar. Mas experimenta acrescentar na sua conversa, seja na sua célula, seja com os seus amigos, seja onde você estiver, acrescentar na sua célula o que Deus está edificando no teu coração, através daquilo que você está lendo na palavra. Você vai ver como vai enriquecer o seu devocional. Porque quando você começa a conversar sobre o devocional, você começa a parar para pensar e ver na perspectiva da outra pessoa o que Deus falou com ela sobre o mesmo texto. E aí você vai ver o quão é demais servir ao Deus. Porque o mesmo texto, para que todos nós estamos lendo do devocional, Deus vai falar individualmente com cada um. Talvez um vai ter uma perspectiva, Deus é soberano, Ele está no controle. Mas aí o outro vai ter uma perspectiva do mesmo texto. Nossa, mas isso daqui Deus está demonstrando amor para a minha vida. Não, mas isso daqui Deus está falando sobre isso. Então será que é por causa disso que aconteceu que Deus fez isso? E a hora que você vê, você está tendo uma edificação ali mais completa do que apenas aquilo que você leu. E muito melhor, você pode ser até corrigido se você interpretou de uma maneira errada o texto bíblico. Porque é mais saudável, traz uma edificação maior, porque Deus nos deixou, e a gente vai ver sobre isso, que uma das disciplinas espirituais é você viver em comunidade. E você poder sair da superficialidade de querer mostrar algo que você não é, e você ser quem você é. E se permitir ser confrontado por Deus. Se permitir com que a outra pessoa, dentro do seu relacionamento, te ajude a crescer, te ajude a formar o teu caráter. Segundo paradigma, as disciplinas espirituais não é um peso, mas sim uma libertação do nosso interior. Muitas vezes a gente acha, deixa eu correr aqui, muitas vezes a gente acha que a disciplina espiritual, ela é um peso para nós. Tem que fazer devocional hoje de novo. Fizemos um jejum em fevereiro, o pastor já está convocando todo mundo para orar e jejuar de novo, mais 21 dias. Ai, meu Deus do céu, não acaba esse negócio de jejum. Se você levar como um peso, você achar que é um peso, você vai estar sendo escravizado pela religiosidade. Porque as disciplinas espirituais, ela na verdade é uma libertação do teu interior. Porque, queridos, o nosso coração é cheio de pecado. O nosso coração produz ídolos. O nosso coração produz coisas que não prestam. Através da disciplina espiritual, nós estamos mortificando a nossa carne para deixar com que a vontade de Cristo se prevaleça em nós. Então, quando nós praticamos as disciplinas espirituais, nós estamos nos libertando da nossa carne, nos libertando da nossa vontade, para que a vontade de Cristo seja estabelecida em nós. Então as disciplinas espirituais, ela não pode ser um peso. Se ela está sendo peso, é porque tem algo errado. Se para você jejuar, orar, meditar,
ter um tempo a sós com Deus tem sido um peso, é porque tem alguma coisa errada no coração. É porque tem alguma coisa que não está alinhada. É porque você não está entendendo o que é, qual é a importância disso. E a gente já vai falar sobre isso. E o terceiro paradigma. Disciplinas espirituais não são amuletos, mas podem se tornar uma religiosidade. Como assim, pastor? Muitas vezes a gente acha, hoje eu fiz o devocional, então hoje eu posso orar que o demônio vai embora, porque eu li a Bíblia. Hoje eu vou orar e a pessoa vai ser curada porque eu jejuei. Porque eu jejuei 20 dias, então agora eu estou pegando fogo, o negócio pode acontecer. Não. Se esse for o nosso foco, ou se eu faço porque eu jejuei, eu faço porque eu orei, eu faço porque eu li a Bíblia, se tornam talvez amuletos, porque o dia que você não fizer, então você não vai, o dia que você não jejuar, então você não vai orar por alguém que chegar à sua porta necessitado. O dia que você não ler a Bíblia, você não vai edificar quem está próximo de você. O dia que você não orar, então você não é cristão. Então a gente não pode levar também as disciplinas espirituais como um amuleto, porque senão elas vão se tornar uma prática religiosa. Você se lembra dos fariseus? Gente, os fariseus, nós aqui, se juntar todos nós não chegaremos perto de fazer tudo o que aqueles fariseus ou os mestres da lei faziam. Você sabia que são mais de 600 leis que Deus deixou para Moisés? E aqueles mestres da lei eram impecáveis em todas as 600 leis que Deus havia deixado? Então fazer as coisas, os mestres da lei eram muito bons. Mas o que Jesus bateu de frente com eles? Vocês estão que nem sepulcros caiados. Por fora vocês obedecem, vocês mostram uma vida de aparência, vocês mostram a superficialidade, mas lá por dentro vocês estão tudo podres, embolorados, sem vida. Então, queridos, a viver as disciplinas espirituais como amuletos cristãos, eu sou crente, é porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu medito. Você está na superficialidade e até mesmo talvez você esteja indo para um caminho que não é o caminho que Deus quer que você esteja indo. Porque o que nós precisamos lembrar, que o que agrada a Deus não são as práticas religiosas, mas é uma vida de relacionamento e intimidade com Ele. Quando nós entendemos que as disciplinas espirituais é uma vida de relacionamento e intimidade com o Senhor, nós vamos dar muito mais valor à leitura da palavra, à oração e ao jejum. Deixa eu correr aqui para terminar. Então, nós estamos falando sobre disciplinas espirituais. A disciplina, o próprio o nome já fala, disciplina é um esforço humano para cumprir uma tarefa. O que Pedro diz? Esforcem-se ao máximo, para que vocês se tornem ao pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Então, disciplina é um esforço humano para cumprir uma tarefa. Você só consegue viver a realidade das disciplinas espirituais em sua vida se houver um esforço da sua parte. Se houver um esforço da sua parte. Mas esse esforço você só precisa tomar cuidado, para que você não entre num legalismo e achar que tudo acontece ou tudo que você faz é por causa do seu esforço. Não caia no legalismo. Disciplina é um esforço da sua parte para cumprir a tarefa, aquilo que foi deixado. Mas fazer
mas você achar que tudo que você faz é por causa do seu esforço, você está entrando no legalismo e não numa vida com Deus. Assim também, você não pode cair na piedade passiva, que é, onde você não precisa fazer nada, porque é tudo pela graça. Não, eu não preciso me esforçar. Eu não preciso fazer nada, eu posso viver de qualquer jeito, é tudo pela graça. Está tudo certo, Deus é amor, Deus é love. Não, eu não preciso obedecer, é só pedir perdão, depois está tudo certo. Né? Então não caia nessa questão. Agora, então se entendendo que a disciplina é um esforço humano para cumprir a tarefa, eu não sei se o pessoal conseguiu fazer lá, eu vi que estão colocando ali, fazer o acróstico, igual está aqui na... Se conseguir fazer o acróstico para o pessoal ver, disciplina, não existe disciplina sem dor. D-O-R, dor. Se o pessoal conseguir montar lá, você vai entender um pouco melhor, não deu tempo de eu fazer slide. Dor no acróstico, né? Você sabe o que é o acróstico? Quando você coloca a primeira letra, né, na vertical e depois você escreve na horizontal. Então, o dor, né? Então não existe disciplina sem dor. Então a letra D do dor é a letra de decisão. Você precisa ter clareza, entendimento do porquê você está fazendo. O porquê você está jejuando, o porquê você está orando, por que você está meditando. Você precisa ter clareza por que você está tendo um tempo a sós com Deus. Por que você está se contentando, tendo um contentamento no teu coração com aquilo que Deus te deu? Por que você vive em comunidade e não de uma maneira isolada? Então, você tem a decisão de uma clareza, você entende que essas disciplinas é para o seu relacionamento com Deus. Não é por uma obrigação de uma igreja, não é por uma obrigação de uma lei, mas é porque você tem clareza do seu relacionamento com Deus, que você quer conhecer Deus cada vez mais. Então você tem essa clareza, você se decide fazer algo, você toma uma decisão por causa da clareza que você tem. A segunda palavra, vem da letra O, é de organização. Porque aí você precisa tomar jeito na sua vida. Você precisa se organizar. Você precisa se planejar. Você precisa definir as suas prioridades. Você precisa definir que se relacionamento com Deus é importante para você, se relacionar com Deus precisa fazer parte da sua agenda. Se relacionar com Deus precisa fazer parte do seu dia a dia. Então aí você precisa se organizar. Porque você tem as suas demandas, você tem o seu trabalho, você tem a sua família, você tem os filhos, você tem a faculdade, a escola, você tem os seus compromissos. Então você precisa se organizar. Qual é o período em que você vai conversar com Deus? Qual é o tempo que você vai tirar para falar com Deus? Porque se você entende, se você tem clareza que as disciplinas espirituais é para o seu relacionamento com Deus, você precisa colocar elas na tua vida. Você precisa separar um tempo para a sua vida, para você se preparar nisso. E a letra R do dor é de repetição. Precisa de uma constância. É um pouco todo dia que vai fazer a diferença. Queridos, não é você pegar um dia, eu vou ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse em um dia só, vou começar às 6 da manhã, vou até às 6 da tarde, em 12 horas eu vou ler o quanto der, e tal, não vai servir para nada. Não vai servir para nada. Porque não vai te trazer vida. Talvez você pode ter um conhecimento um pouco maior, mas não vai te trazer vida. Vale mais você ter 15 minutos todo dia do que uma vez no mês, 12 horas. Porque é o pouquinho todos os dias que vai fazer a diferença. É um pouquinho todos os dias que vai
fazendo com que você tenha mais sede. Você deixa para beber água tudo um dia só na semana? Uma vez só no mês? Você precisa beber lá pelo menos 3 litros de água por dia, você vai beber os 300 litros de água lá no final do mês. Não, você vai o quê? Bebendo um pouquinho por dia. Você vai tentando, se esforçando, bebendo líquido um pouquinho por dia. E quando você bebe um pouco daquele líquido, daqui a pouco você vai beber de novo porque você tem sede. É a mesma coisa. Tem que ser a nossa vida com Deus. Eu leio hoje, eu oro hoje, eu jejuo hoje. Isso vai produzir mais sede de Deus, para que no próximo dia eu possa fazer isso novamente. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então é um pouquinho por dia, constância. Você ter uma vida disciplinada, queridos, é difícil. É difícil ter uma vida disciplinada. Não é fácil. E muitas vezes nós não temos uma vida disciplinada, porque nós não temos clareza do que nós estamos fazendo. Nós não temos clareza do entendimento. Nós não temos clareza o porquê nós temos que viver uma vida disciplinada. Você já viu, né, o atleta olímpico? Se tem um cara que tem clareza do seu objetivo, de onde quer chegar, é um atleta olímpico. Ele participa de uma Olimpíadas a cada 4 anos. O seu objetivo é sempre querer ser um campeão olímpico. Agora, o que ele faz para ser um campeão olímpico? Ele treina todos os dias, de 8 a 12 horas por dia, para alcançar o seu objetivo. Por quê? Porque ele tem clareza de onde ele quer chegar. Ele tem clareza do seu propósito. Por que, queridos, que muitas vezes a disciplina espiritual, ter uma vida de jejum, de oração, de meditação na palavra de Deus, é muito difícil para nós? Porque muitas vezes, eu e você, não temos clareza de onde nós queremos chegar em Deus. Porque às vezes a gente acha que a eternidade, porque eu aceitei Jesus e eu estou indo na igreja, a eternidade eu sou salvo e está tudo certo. Mas você não tem clareza do seu propósito. Você não tem clareza da importância de ter um relacionamento com Deus. Porque você está vivendo apenas na superficialidade. Mas, queridos, eu acredito que Deus não quer que nós vivamos na superficialidade. Mas Ele quer que nós nos aprofundemos naquilo que Ele tem para nós, para que eu e você possamos suportar a glória de Deus, aquilo que Ele quer fazer. Lá no passado, Deus trabalhou com Josué, porque Josué foi o único que ficava perto de Moisés, querendo estar perto, porque Moisés estava na presença de Deus. Porque Moisés estava sempre ali na presença de Deus, Josué não se afastava daquele lugar. Então, por causa da clareza e do propósito que Josué tinha, Deus levantou Josué para ser um líder naquela nação. Mas eu acredito que hoje, queridos, Deus não quer levantar apenas um Josué. Deus quer levantar cada um de nós como Josué nessa terra para conquistar aquilo que Deus tem para fazer. Para conquistar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Para realizar aquilo que Deus quer fazer. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar o seu coração. Deus quer que você seja alguém para levar amor. Deus quer que você seja alguém que vá levar adiante aquilo que Deus tem para este lugar. Nós precisamos ter clareza que o relacionamento com Deus é o que faz a diferença no nosso dia a dia. Nós precisamos ter clareza da importância do relacionamento com Deus nas nossas vidas. Porque a nossa carne vai sempre nos levar para o lugar de conforto, para o lugar de tranquilidade.
Ah, não, eu não preciso ler, está tudo bem. Já estou indo na igreja, eu ouço o pastor falar, está tudo certo. Mas andar nas disciplinas espirituais vai te levar para conhecer as profundezas do coração de Deus. E o que Deus tem para mim e para você é algo muito maior. Sabe, queridos, nós precisamos ter esse entendimento. Lembra do rei Davi? Que ele diz: mais vale um dia nos teus átrios, na tua presença, do que 1000 em qualquer outro lugar. O que nós precisamos entender é que as disciplinas espirituais, uma vida de jejum, de oração, de meditar na palavra, não vai te impedir de fazer o seu trabalho, não vai te impedir de ter o seu relacionamento com a sua família, não vai te impedir de você ter uma vida social, não vai te impedir de poder fazer alguma coisa. Mas uma vida praticando as disciplinas espirituais vai potencializar aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Vai te levar a ser mais parecido com Ele, para que o seu relacionamento familiar seja uma bênção de Deus, para que a sua família seja bênção de Deus, para que o seu trabalho seja bênção de Deus, para que o seu tempo no social, com os amigos, seja bênção de Deus. O que precisamos entender é que se Deus estiver em primeiro lugar, se o nosso relacionamento com Deus estiver ok, as outras coisas vai ser abençoada por Ele. O problema é que às vezes a gente quer a bênção de Deus, mas a gente quer Deus longe da nossa vida. Deus, deixa a sua bênção aqui, mas não precisa ficar não, pode ir embora. Não rola, Deus não faz isso. Porque Deus tem prazer em abençoar aquele que está nele, aquele que segue os caminhos dele. Sabe, queridos, eu quero terminar. Eu creio que Deus está nos preparando para vivermos coisas incríveis na presença dele. Eu creio que Deus quer fazer coisas incríveis nessa geração. Eu creio que Deus quer fazer coisas sobrenaturais no meio das nossas células. Eu creio e eu oro todas as semanas, todos os dias, eu oro para que a hora que você está reunido lá na sua célula, você comece a orar e as pessoas vão começar a ser curadas lá. Eu oro para que o poder de Deus comece a ser manifestado, palavras de conhecimento sejam liberadas, profecias sejam liberadas. Eu oro, eu creio que Deus quer fazer isso nos nossos corações. Eu creio que o Espírito Santo quer fazer isso, mas Ele só vai fazer no meio de um povo, no meio de uma igreja, no meio de um grupo, no meio de pessoas que estejam voltadas para o que Ele quer, para a presença dEle, que tenham um conhecimento profundo no que Ele quer e não no que você quer. Porque o que Ele quer é maior do que nós queremos. Tudo que nós queremos, tudo que a nossa vontade quer, é apenas para si próprio. Mas o que Ele quer é que uma cidade seja abençoada. O que Ele quer é que não só você seja alcançado, mas que a sua família seja alcançada, para que a sua vizinhança seja alcançada. Porque o que Ele tem liberado para você, Ele também quer liberar para o próximo. Como a gente viu a semana passada sobre o amor. O amor de Deus nunca é voltado para si mesmo, mas sempre é para o próximo. Queridos, tudo que Deus quer é para o próximo. Mas nós só vamos, os músicos podem vir, mas nós só vamos conseguir suportar e viver esse mover de Deus se nós caminharmos na direção dEle. Se nós caminharmos na direção dEle. Se nós nos colocarmos diante dEle. E o caminho que nós temos para chegar a este lugar, para fortalecer as nossas estruturas, para fortalecer a nossa fé, é o caminho das disciplinas espirituais. É entender que o nosso caráter precisa ser confrontado e moldado. E somente Deus pode produzir isso no nosso coração. Somente Deus pode fazer algo. A partir do momento que nós ansiarmos pela sua presença, que nós ansiarmos por um relacionamento de intimidade com Deus. Eu não sei o que você vai absorver desta palavra,
Mas se você pudesse sair daqui nessa noite com um desejo intenso, com um anseio em poder se aprofundar na presença de Deus, em desejar, em ter sede da presença de Deus, eu já vou estar muito contente, muito feliz, porque eu acredito que a transformação que a sua família precisa vai começar em você. Vai começar quando você entender que é você que precisa mudar e não o outro. Quando você entender que a mudança precisa começar em você. Sabe, queridos, a graça é gratuita, mas ela não é barata. A graça é gratuita, mas caminhar nela, continuar nela, precisa de um esforço da nossa parte para se manter neste lugar, para se submeter à vontade de Cristo. Eu quero encerrar lendo uma frase de Leon Tolstói, que diz: todo mundo pensa em mudar a humanidade, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Todo mundo pensa o que o outro precisa mudar, o que o outro precisa fazer. A esposa pensa no que o marido precisa. Se o marido fosse assim, assim assado, seria melhor. O marido pensa: se a esposa fizesse isso seria melhor. O filho pensa: se o meu pai fosse assim, assim assado, seria melhor. O pai pensa: se o filho fosse assim, assado, seria melhor. Mas ninguém pensa que se eu mudar, a minha família vai ser transformada. Ninguém pensa na mudança em si mesmo. Sabe, queridos, a mudança da humanidade, a mudança na sua família, só vai acontecer quando a mudança começar em você.